Padrinhos e madrinhas de casamento. Diz aí, você já escolheu a galera especial que vai estar do seu lado no seu grande dia? No vídeo de hoje eu vou responder pelo menos 5 perguntas ou 5 dúvidas sobre padrinhos e madrinhas de casamento. Bora lá! Fala noiva, fala noivo, Fábio Bueno, fotógrafo de casamento por aqui e sejam bem-vindos ao Bora Casar, a série de vídeos aqui do meu canal que vai ajudar você a organizar e planejar melhor o seu casamento. Antes da gente falar sobre os padrinhos e madrinhas do seu casamento, eu quero te fazer uma perguntinha. Você já se inscreveu aqui no nosso canal? Ainda não? Então faz o seguinte, se inscreve aqui no nosso canal, aproveita, já dá um like nesse vídeo, compartilha esse vídeo, sabe com quem? Com os seus padrinhos, com as suas madrinhas e não deixe de comentar aqui. Já aproveita que você está fazendo tudo isso, e segue a gente aqui em todas as nossas redes sociais, beleza? Bom, não é novidade para ninguém que em todo casamento, depois da noiva e depois do noivo, as principais pessoas que dão aquele charme especial na cerimônia, sem sombra de dúvida, são os padrinhos e madrinhas escolhidos a dedo pelo casal. Na boa, você já escolheu quem são os padrinhos e madrinhas de casamento? Tá tendo algum dilema, alguma dificuldade? Vira e mexe, eu converso com os casais aqui no estúdio e sempre rola um pequeno dilema sobre como escolher os padrinhos ou quantos padrinhos o meu casamento deve ter. Por isso, no vídeo de hoje eu vou responder pelo menos 5 perguntas ou dúvidas que a maioria dos casais tem com relação a padrinhos e madrinhas de casamento. Vamos lá! A dúvida número 1 e a mais óbvia de todas é: para que serve de fato os padrinhos de casamento? Muita gente acha que quanto mais padrinho melhor, porque tecnicamente se tem muito padrinho, tem muito presente bom. Mas na boa, o princípio de se convidar e de se ter padrinhos não deve jamais ser única e exclusivamente por conta de presentes. Na real, o objetivo principal dos padrinhos de casamento é mais uma questão de honra. O que eu quero dizer com isso é que todos nós temos na nossa vida pessoas que consideramos especiais e que desejamos tê-las perto de nós, realmente na intimidade da nossa família. Por isso, a resposta para essa primeira pergunta, para que de fato servem padrinhos e madrinhas de casamento, é muito simples. São as pessoas que você vai escolher a dedo para compartilhar as suas felicidades, mas também as suas dificuldades, para abrir o seu coração em momentos de tristeza e, sobretudo, para celebrarem não apenas o momento do seu casamento, mas todos os seus momentos da vida de casados e também da sua família que está sendo constituída na hora do sim no altar. Mais do que ter pessoas para entrar no corredor no dia do seu casamento ou para colocar no altar, padrinhos e madrinhas servem sobretudo para acompanhar vocês como casal na trajetória da vida. Por isso, é fundamental você noivo, olhar com muito carinho para cada nome que vocês estão separando para convidar para ser os seus padrinhos, beleza? A segunda dúvida que a maioria dos casais tem geralmente diz respeito a quantos padrinhos e madrinhas de fato eu devo chamar para o meu casamento. Então vamos lá, respondendo essa pergunta, não existe uma quantidade limite para se convidar para padrinhos e madrinhas de casamento. Entretanto, alguns critérios devem ser considerados. O primeiro critério no quesito quantidade de padrinhos é quando existe aquela livre e espontânea pressão por parte, geralmente, da igreja. É isso aí, algumas igrejas limitam a quantidade de casais de padrinhos. 3 para cada lado, 2 para cada lado. Por aí, então, já vai ser determinante para você colocar um limite em quantos padrinhos e madrinhas de fato o seu casamento vai ter. O segundo critério básico para determinar a quantidade limite de quantos padrinhos você pode chamar para o seu casamento diz respeito ao espaço onde você vai casar. Seja a igreja, ou seja o ar livre, ou seja um sítio, ou seja um salão propriamente dito para casamento, é fundamental na visita técnica você detectar aonde esses padrinhos vão ficar sentados. Exemplo, se for no altar, quantos padrinhos de fato cabem junto com vocês noivos, mais os seus pais, no altar? Isso para não ficar um altar extremamente apertado. Já fotografei cerimônia em que a capela era um pouquinho menor, o altar era pequenininho e o casal resolveu colocar 6 casais de padrinho de cada lado, mais os pais. Resumo, ficou todo mundo mais ou menos assim, super apertadinho, mal tinha espaço para nós fotógrafos estarmos fazendo as fotos, que dirá para os padrinhos. Uma outra situação, se colocar os padrinhos mais as madrinhas, tudo fica apertado, aí tem que dar aquele jeitinho, sabe, das madrinhas
madrinhas ficarem sentadas e os padrinhos, os homens, ficarem em pé atrás das madrinhas. Gente, na boa, faz uma visita técnica e se de fato você detectar que o espaço do altar ou o espaço que geralmente se coloca padrinhos pode acabar atrapalhando a tua cerimônia, faz o seguinte, coloca os padrinhos nos primeiros bancos, é isso aí, reserva os primeiros 2, 3 bancos ali da igreja ou do espaço para que os padrinhos também possam assistir a tua cerimônia de forma confortável. Fica uma dica aqui, não é interessante para o padrinho, para a madrinha ficar de pé na cerimônia. Cerimônia dura 30, 40, 50 minutos, tem cerimônia que dura 1 hora. O padrinho, a madrinha que você escolheu são pessoas especiais que sim, estarão em lugares privilegiados, mas que também devem ter de certa forma um certo conforto para curtir de fato toda a emoção que o seu casamento pede. Então, se o lugar que você vai casar não comporta a quantidade de padrinhos com vocês no altar, considere sim a possibilidade de colocar os seus padrinhos muito bem confortáveis nos primeiros bancos, beleza? Esses 2 fatores, primeiro, quando a igreja limita a quantidade de padrinhos, ou segundo, quando o espaço limita a quantidade de padrinhos, são determinantes já para vocês terem uma base de fato na quantidade de casais ou de padrinhos que vocês tendem a chamar. Mas ainda tem um terceiro fatorzinho com relação à quantidade. Quando vocês como casal, independentemente da igreja ou do espaço, decidem, no nosso casamento vai ter 5 de cada lado e ponto. Há 7 anos atrás, quando casei com a Raíssa, foi exatamente isso que nós fizemos. Independentemente do local, nós já estávamos decididos. 6 casais de cada lado e ponto. Então essa também pode ser uma possibilidade, quando vocês já chegam com um número X de padrinhos que é importante para a sua cerimônia, beleza? A terceira pergunta diz respeito a como deve ser a entrada dos nossos padrinhos na cerimônia. Parece meio óbvio isso, mas sim, eu já tive muitos casais que quiseram inovar na forma que os padrinhos deveriam entrar. Então presta atenção. A forma mais simples e óbvia é: toca a música, abre a porta, a cerimonialista organiza o cortejo e entra cada casal na sua vez e senta cada um do seu lado. Isso parece óbvio, mas existem também outras possibilidades. Eu fotografei há 5 anos atrás um casamento que foi mais ou menos no padrão americano. O que seria isso? Não teve entrada, não teve cortejo de padrinhos. Talvez para você isso soe de forma estranha, mas é uma forma muito elegante, objetiva e também carinhosa de tratar os padrinhos. Como assim, Fábio? É simples. Eles não fizeram a entrada dos padrinhos, mas deixaram as 2 primeiras fileiras de cada lado de bancos reservadas exclusivamente para os padrinhos. Dessa forma, só teve a entrada dos noivos e dos pais, e os padrinhos estavam num lugar de destaque. No momento do cumprimento, os padrinhos levantavam e cumprimentavam o casal. E depois rolou também as fotos protocolares com cada casal de padrinho e as fotos com todos os padrinhos. O que eu quero que você entenda é que se de repente você for escolher ter muitos padrinhos de cada lado, sei lá, já fotografei um casamento que, acreditem se quiser, tinha 42 casais de padrinho, 21 para cada lado. Aí você imagina, 42 casais entrando, 42 casais saindo, 42 casais cumprimentando, 42 casais posando para foto no altar. Resumindo, praticamente 1 hora dessa cerimônia de casamento foi só para os padrinhos. Então, se de fato você for ter muitos padrinhos, uma das alternativas é cancelar a entrada, o cortejo dos padrinhos e já colocar eles em lugar de destaque na cerimônia. Fica a dica, pode ser uma boa pedida para deixar a sua cerimônia ainda mais objetiva e também mais confortável para os padrinhos, beleza? A quarta pergunta que eu já ouvi, inclusive aqui no meu estúdio na galeria, quando eu me reúno com casais é: Fábio, juntar pessoas que não são efetivamente casais na vida real pode dar problema? Mais ou menos assim. Quando a noiva tem uma amiga solteira que não tem com quem entrar e o noivo tem um amigo solteiro que não tem com quem entrar e eles decidem, ocasionalmente por conta do casamento, juntar essas 2 pessoas para simplesmente entrar no seu casamento e formarem aí um par para completar a lista de padrinhos do casamento. Na boa, isso tem que ser muito bem conversado. Eu já fotografei casamentos que tinham padrinhos que não eram casados e formaram ali um belo par justamente para fazer a vontade dos noivos. Então, na boa, tudo tem que ser muito bem conversado. Troca uma ideia com os candidatos a formarem esse novo par aí e se de fato você vê que vai dar problema, na boa, nem chama, limita a quantidade dos padrinhos, explica a situação, porque eu tenho absoluta certeza que eles vão entender. A quinta dúvida ou pergunta não é muito uma pergunta ou dúvida, eu vou colocar aqui como uma afirmação. Você não é obrigado a convidar ninguém para ser o seu padrinho. O que eu quero dizer com isso? Olha só, para ficar mais fácil eu vou dar o meu exemplo. Há 7 anos atrás, quando eu casei, eu tenho um carinho enorme pelos meus tios por parte de pai. Vai aqui um abraço pro Nilson, pro Ed,
Fred, pro Nelson e pro Delson. É isso aí. Meus avós são um pouco criativos para nomes, né? Ó, meu pai, Celso, depois meu tio Delson, depois o Nelson, depois o Nilson e o Ednilson. Ó, que beleza, hein? Mas então, direto ao ponto, eu tenho um carinho enorme por todos os meus tios, mas não tinha como eu chamar os 4 para serem meus padrinhos, considerando que eu tinha outras pessoas importantes para ser padrinhos também, e como eu disse no início do vídeo, nós limitamos apenas para 6 casais de cada lado. Então o que eu fiz foi convidar o meu tio Nilson para representar os meus outros tios como padrinho no altar e troquei uma ideia com os outros tios que levaram numa boa. Por isso, se você tem aí, sei lá, 10 irmãos, você tem que chamar os seus 10 irmãos para ser padrinhos? Não. Se você tem 38 tios, tem que chamar os 38 tios para ser padrinhos? Não. Será que alguém tem 38 tios? Então, na boa, você não é obrigado a chamar ninguém simplesmente para fazer média. E por último, não é uma pergunta, é simplesmente uma dica, mas agora não é para você noiva, não é para você noivo, mas para os seus padrinhos, para as suas madrinhas. Por isso, pega esse vídeo aqui e compartilha com quem você chamou para ser seu padrinho e sua madrinha. Especificamente, a partir desse minuto e desse segundo que está aparecendo aqui, ó, no player do YouTube. Para você, padrinho e madrinha desse casal que te enviou esse vídeo aqui. Você sabe por que você foi chamado? Você sabe por que você foi escolhido a dedo para participar desse grande momento desse casal? É porque eles realmente amam muito você e você tem uma baita parcela na história desse noivo e dessa noiva. E na boa, você não foi escolhido única e exclusivamente para estar lado a lado nas fotos do casal. Você foi escolhido por esse casal para participar dos grandes momentos da sua história que começam oficialmente como família a partir desse casamento. Você, padrinho e madrinha, serão um dos que primeiro estarão abraçando o casal logo após do sim. Pense nisso. E uma cerejinha do bolo. Fica tranquilo que terão fotógrafos incríveis nesse casamento. Então, guarda o seu celular durante a cerimônia e aprecia as lágrimas da noiva, os sorrisos do noivo e permita-se emocionar. Na festa tá liberado. Arrebenta de usar o seu celular para fazer story e fotografar. Mas não fica nada bonito quando no momento do beijo da noiva, os padrinhos que estão lado a lado ali com eles estão com o celularzinho na mão. Fica a dica, guarda o seu celular e curta o momento, beleza? Bom, noivas e noivos, eu respondi aqui 5 questões que geralmente os casais têm sobre seus padrinhos e madrinhas e ainda de quebra mandei um recadinho para os seus padrinhos e madrinhas. Se você curtiu esse vídeo, dá o seu like aqui. Vale lembrar que toda quarta-feira a gente está aqui no nosso YouTube fazendo uma live. Essa live é a transmissão do programa de rádio e podcast Bora Casar, que vai ao ar toda quarta-feira das 19 às 21 pela 104.9 FM em Caçapava, e para você que é de fora de Caçapava, é só assistir por aqui. E além de tudo isso, toda sexta tem episódio novo do nosso podcast para você ouvir aonde você quiser, no Spotify, no iTunes, no Deezer e nas principais plataformas de podcast de música. Então você já sabe, praticamente todo dia tem conteúdo novo aqui no nosso canal, beleza? Dito isso, boa escolha de padrinhos e madrinhas e aquela perguntinha básica, e aí, bora casar? Bora casar!